A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Bem-vindo ao nosso encontro com Deus, o nosso devocional, onde temos o encontro marcado com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Se você sentir no teu coração, você pode se inscrever no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas que também estejam precisando, em nome de Jesus. Amém? Lembrando que você pode deixar o seu pedido de oração nos comentários e também, se você tem alguma dúvida, algum trecho que você leu e você não entendeu, aleluias, e você quer uma ajuda, aleluias, nós iremos tentar aqui, né, segundo a direção do Espírito Santo, ajudar em nome de Jesus. Lembrando que você também pode deixar o seu testemunho em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Hoje, a pedido de uma inscrita no canal, né, a irmã Lucilene, nós vamos ler o Salmo 35, amém, e vamos meditar sobre ele em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor, ela diz assim: Ó Senhor Deus, ataca os que me atacam e combate os que me combatem. Pega o teu escudo e a tua armadura e vem me ajudar. Pega a tua lança e o teu machado de guerra e luta contra os que me perseguem. Dá-me a certeza de que vais me ajudar. Que sejam derrotados e humilhados aqueles que me querem matar, e que fujam envergonhados os que fazem planos contra mim. Que sejam como a palha soprada pelo vento quando o anjo do Senhor os atacar. Que o caminho deles fique escuro e escorregadio quando o anjo do Senhor os perseguir, pois sem motivo nenhum armaram uma armadilha para mim e cavaram uma cova profunda para me pegar. Porém, quando menos esperarem, virá a destruição. Eles serão apanhados pelas suas próprias armadilhas, cairão nelas e serão destruídos. Então eu me alegrarei por causa do que o Senhor Deus tem feito. Ficarei feliz porque ele me salvou da morte. Contudo, o coração eu lhe direi. Com todo o coração eu lhe direi: não há ninguém como tu, ó Senhor. Tu proteges os fracos quando são atacados pelos fortes e livras os pobres e necessitados das mãos dos exploradores. Homens maus testemunham contra mim e me acusam de crimes que não cometi. O bem que faço, eles me apagam com o mal, e por isso estou desesperado. Mas quando eles estavam doentes, eu vesti roupas de luto e até deixei de comer. Curvei a cabeça e orei por eles. Orei como se fosse por um amigo ou um irmão. Eu andava curvado de luto, como quem chora por sua própria mãe. Porém, quando eu estava aflito, eles se alegraram e ficavam em volta de mim zombando. Pessoas desconhecidas me bateram e me feriram várias vezes, como homens que zombam de um coxo. Eles zombaram de mim e me olharam feio com ódio. O Senhor, ó Senhor, até quando ficarás apenas olhando? Livra-me dos ataques, salva minha vida desses leões. Então eu te agradecerei em público e te louvarei no meio da multidão. Não deixes que os meus inimigos, aqueles mentirosos, se alegrem com a minha derrota. Não permitas que os que me odeiam sem motivo fiquem rindo felizes por causa da minha desgraça. Eles não falam como amigos, pelo contrário, inventam acusações falsas contra as pessoas que amam a paz. Eles me acusam e gritam: nós vimos o que você fez, mas tu, ó Senhor, tens visto isso. Então não te cales, Senhor. Não fiques longe de mim. Acorda, Senhor, para me fazeres justiça. Levanta-te, meu Deus, e defende a minha causa. Ó Senhor Deus, tu és justo, por isso declara que estou inocente. Ó meu Deus, não deixes que os meus inimigos se alegrem à minha custa. Não deixe que eles digam: nós acabamos com ele. Era isso mesmo que queríamos. Que sejam completamente derrotados e envergonhados aqueles que se alegram com o meu sofrimento. Que fiquem cobertos de vergonha e de desgraça os que dizem que são melhores do que eu. Porém, que gritem
de alegria os que desejam que eu seja declarado inocente. Que eles digam sempre: como é grande o Senhor. Ele está contente porque tudo vai bem com o seu servo. Então anunciarei a tua fidelidade e te louvarei o dia inteiro. Aleluias, glória a Deus. Uma palavra, né, que se a gente não tiver a interpretação do Espírito Santo de Deus, a gente pode até pensar, né, que a vingança é bem-vinda por Deus. Porém, nós temos que entender que os salmos, eles eram canções que Davi fazia para Deus, né? Aqui, Davi poderia estar angustiado, porque, afinal de contas, Davi passou por muitas situações adversas. Davi, ele era um pastor que foi eleito rei de Israel por causa da desobediência, né, e da infidelidade de Saul. E quando houve ali aquela guerra dos filisteus, aonde aconteceu que Golias se levantou, todo o exército, né, de Israel temeu a Golias. E Davi, sendo apenas na época um rapazote, quando vê aquilo, ele se enche de furor, porque na realidade aquele gigante, ele não estava falando contra apenas o povo de Israel, ele também falava contra Deus, ele dizia blasfêmias contra Deus, e isso trouxe aquele zelo ao coração de Davi. Então Davi, ele diz: eu lutarei contra esse gigante. Então, perante os olhos incrédulos de todos, Davi derruba Golias e mata Golias. E ali o rei, né, dá a mão de sua filha para Davi, porque afinal de contas tinha sido a promessa que ele fez para quem derrubasse o gigante, e se acende no coração de Saul uma inveja, né, por Davi, um ciúmes. E por conta disso, Saul começa a planejar a morte de Davi. Saul entrega a esposa de Davi para outro homem. Saul persegue Davi. Deus coloca Saul na mão de Davi por algumas vezes, e mesmo assim Davi não tira a vida de Saul, porque ele dizia: não poderei eu tocar na vida de ungido, matar ungido. E nós vemos também que Davi, ali após a morte de Saul, comete adultério com Batseba, e isso gera uma dor muito grande para a sua casa, porque o pecado, a gente tem que entender que ele é perdoado, mas nós colhemos o fruto dele. E Davi colheu o fruto amargo do adultério, porque na realidade não foi apenas um adultério, foi um adultério, uma traição contra um homem que confiava e honrava Davi, que era o esposo, né, de Batseba. E nós vemos também, né, o assassinato, porque ele coloca aquele homem para ser morto, né? E Davi paga um preço muito alto por conta dessas coisas que aconteceram com Davi, porque um dos seus filhos se levanta contra ele, acontece o caso de incesto entre os irmãos, e enfim, são várias consequências que vêm na vida de Davi. E Davi passou por momentos de muita angústia. E nós temos que entender que no tempo da lei era diferente do tempo da graça. Hoje nós vivemos no tempo da graça, no tempo onde nós estamos aguardando, né, o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos vivendo um momento após Deus ter entregue o seu próprio Filho para morrer por nossa causa, que não merecia. Nós éramos traidores, perseguidores, nós éramos blasfemadores, nós éramos pessoas que literalmente estávamos num poço de lama e não merecíamos o amor de Deus. E mesmo assim, o Senhor, ele nos amou, né? E Jesus, ele veio trazendo uma visão diferente da visão que foi levantada no Antigo Testamento. Porque Jesus, ele já veio trazendo o perdão. Não que Jesus tenha alterado a lei, a questão é que a lei, ela foi mal interpretada pelos homens, né? Eles não seguiam exatamente como Deus queria. Então ali, Jesus, ele veio sendo o sacrifício perfeito, para que nós
através dele, pudéssemos chegar até Deus, porque essa ligadura com Deus ela foi quebrada desde o Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecam, né? Estou aqui dando um pequeno resumo, né, de toda a história. E nós vemos que Davi era um homem de guerra, mas isso teve um preço na vida de Davi, porque você vê que Davi ele tinha um sonho no coração dele. Davi ele queria fazer uma casa para Deus, porque depois que ele se tornou rei, ele cogitou no seu coração que não era certo ele morar em palácios enquanto a Arca da Aliança estava ali numa tenda. Então ele planejou no seu coração fazer ali uma morada para Deus, né? Um lugar para a presença de Deus estar ali habitando continuamente. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Então, ali Davi, ele desejou no seu coração profundamente fazer uma casa para o Senhor. E quando ele fala isso para o profeta se alegra e diz, realmente, deveríamos fazer uma casa para o Senhor, você devia fazer, você tem, Deus é contigo. Só que quando o profeta vai saindo do palácio, Deus manda ele voltar e dizer, olha, não é assim não. Davi tem mãos sanguinárias, ele não pode levantar. Porém, o desejo dele eu cumprirei na vida do seu filho Salomão. E Davi, ao receber essa notícia, lógico, ele se entristece, mas ele aceita a vontade de Deus porque ele reconhece. E é tanto que o período onde Salomão reinou foi um período de paz em Israel, aonde se levantou o templo do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Então, nós vimos que ali, né, Jesus, ele veio trazendo um novo ensinamento. Jesus, ele em Mateus, porque a Bíblia, ela por si só, ela se explica. Então, ao lermos, é muito lindo a gente estar lendo os Salmos, sim, mas lembre-se que quando você lê os Salmos, você tem que ir para os Evangelhos, para quê? Para que os Evangelhos expliquem os Salmos, para que a gente possa entender o que realmente essa palavra está querendo nos dizer. Amém? Então, ali em Mateus 5, o Senhor, ele traz uma revelação forte para o povo no Sermão da Montanha, aonde ele diz que essa situação não era desse jeito, né? Vamos ver aqui, em Mateus capítulo 5, nós temos o Sermão do Monte, e ele fala, né, no versículo 38, a respeito da vingança. Ele diz assim, ó, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vira o outro lado para ele bater também. Se alguém processar contra você para tomar a túnica, deixe que ele leve também a capa. Se os soldados estrangeiros forçá-lo a carregar uma carga 1 quilômetro, carregue 2. Se alguém lhe pedir alguma coisa, dê. E se alguém lhe pedir emprestado, empreste. Nós temos que entender que o Senhor Jesus, ele veio dizendo para nós que nós temos que entregar todo o mal que se levanta contra nossas vidas a Deus, tão somente a Deus. Por quê? Porque a maior vingança que a gente pode querer contra alguém que se levanta contra nós, sabe o que é? Para eles, é o mesmo castigo de Paulo. Paulo era um perseguidor. Paulo prendia cristãos, levava eles à morte. E Deus pegou Paulo e mostrou a Paulo o preço de servi-lo. Aleluias, glória a Deus. E ali Deus, ele converte Paulo. E Paulo começa a entender a palavra de Deus, que não era do jeito que ele estava interpretando, mas que na realidade, ele se achando um justiceiro de Deus, ele estava perseguindo o próprio Filho de Deus. A palavra do Senhor, ela é clara, porque nós temos que entender, irmã, mas toda a Bíblia ela ensina, claro, ela serve para o ensinamento, mas a nossa prática está no Novo Testamento.
O Senhor Jesus, ele nos disse que nós não devemos deixar que a raiva, a ira, contamine o nosso coração, contamine o nosso ser. Você vê que ali nas epístolas está escrito, irai-vos e não pequeis, e não deixais que o sol se assente sobre tua ira. O que essa palavra está me dizendo? Essa palavra está me dizendo que eu posso ter momentos de raiva? Sim, eu sou carne, eu tenho sangue correndo nas minhas veias. Eu posso ter um momento em que eu posso estar revoltado? Com certeza, mas eu tenho que ter cuidado com esses momentos. A quem eu tenho que entregar? Porque as próprias epístolas elas falam, entrega toda a vingança ao Senhor, porque Ele sabe o que fazer, Ele sabe como mexer, Ele sabe aonde fazer. Deus ele não se agrada com a destruição, porque afinal de contas Ele nos fez para a eternidade. Deus nos amou de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E nós entendemos em Efésios, aleluias, que lá explica que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. A tua luta não é contra aquele que te persegue. A tua luta não é contra aquele que falou mal de você. Como disse aqui no Salmo 35, ele muitas vezes ele citou o quê? Pessoas que se alegram com a derrota dele, com a dor dele. Ele fala de pessoas que ele ajudou e que na hora que ele precisou de ajuda as pessoas zombaram dele. Mas a luta não é contra essas pessoas, porque na realidade essas pessoas elas estão movidas por espíritos malignos. Aleluias, a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades do mal. Entenda, aquela pessoa que te persegue, aquela pessoa que não te aceita, aquela pessoa que se agrada em ver o teu sofrimento, ela está precisando de oração. É uma pessoa que está nas trevas. Irmã, mas essa pessoa ela conhece Jesus. Judas também conhecia. Nós temos que entender o âmbito que nós estamos vivendo hoje. Nós não estamos mais vivendo o período olho por olho e dente por dente. É por isso que eu costumo dizer que quando nós lemos o Salmo, nós temos que ler Salmos com sabedoria, baseado em Mateus, no Sermão da Montanha. Passe todo o Salmo que você lê na peneira do Sermão da Montanha, e aí você vai entender o que esse Salmo está dizendo. Na realidade, hoje, quando você ora essas palavras, quando você lê essas palavras, esses inimigos a quem Davi está se referindo são os principados e as potestades e os príncipes da maldade. Aonde existe uma guerra nas hortes celestiais pelas nossas vidas, aonde sim o anjo do Senhor ele pleiteia por nós, ele luta por nós. Quando você pede algo a Deus, quando você está numa guerra de oração, o Senhor ele te atende, mas antes que a tua bênção chegue, acontece uma grande guerra no âmbito celestial, aonde existe batalhas entre anjos e demônios para que nós possamos ser alcançados. Nós temos que entender que esse salmo, ele está declarando que temos inimigos. Esse salmo está dizendo que nós não podemos confiar no coração do homem, porque o coração do homem, engana ele próprio, que dirá aos outros. Esse salmo está nos dizendo que nós temos que entregar os nossos inimigos a Deus, porque nós não podemos contra ele. Porque na realidade contra as hostes malignas nós não podemos nada. Nós temos aqui, aleluias, glória a Deus, porque é bom a gente ler baseado na palavra, né? Aleluias, em Efésios, que ele diz aqui, ó, Efésios 10. Aleluias. Efésios capítulo 6, 10. Aleluias. Ele diz assim, ó, para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para que fiquem firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, governos, autoridades e poderes que dominam completamente este mundo de escuridão.
Por isso, peguem agora toda a armadura que Deus te dá. Aleluias! Se você está vivendo nos momentos parecidos com esses momentos de Davi, é momento de você colocar a armadura de Deus. É momento de você confiar no Senhor e é momento de você entregar a Deus. Para que essas pessoas que estão te perseguindo, estão te traindo, estão agindo contra a tua vida, elas sejam tocadas pelo Espírito Santo, assim como um dia você foi. Em nome de Jesus. Amém? Então, vamos entender o que esse salmo está dizendo. Esse salmo não está dizendo que a gente precisa desejar a destruição daqueles que nos perseguem. Muito pelo contrário, aquelas pessoas estão precisando que você ore por ela. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Espero ter ajudado, a irmã, em nome de Jesus. E se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus amado, Pai querido, Deus eterno, nesse momento buscamos a Tua presença para Te louvar, Te agradecer e Te glorificar, meu Deus, por essa palavra. Senhor, são muitos os inimigos que se levantam, mas todos eles, meu Pai, guiados por essas forças malignas, meu Pai. Por isso essas pessoas precisam, Senhor, de intercessão, porque elas estão cegas, elas estão surdas, elas estão, meu Pai, acorrentadas e precisam de livramentos. Por isso, Senhor, vai de encontro, Senhor, à vida daqueles, meu Deus, que estão perseguindo os teus servos, daqueles, meu Deus, que não têm, Senhor Deus, noção, meu Pai, do que estão fazendo. Abre os seus olhos, Senhor, como Tu abriste os olhos de Paulo, em nome de Jesus, Senhor, e faz eles, meu Deus, ver, sentir e viver, aleluias, a Tua palavra, em nome de Jesus. Te apresentamos, Senhor, os que estão nos cadernos de oração, te apresentamos nossa vida, nossa casa, nossa família, repreendemos, Senhor, todo espírito de enfermidade, repreendemos, Senhor Deus, toda seta maligna, repreendemos, Senhor Deus, todo o mal, em nome de Jesus, Senhor. Ó, meu Deus, alcança essas vidas nesse dia, em nome de Jesus, trazendo cura, libertação, livramento, renovação, santidade, conversão, em nome de Jesus, Pai. E te apresentamos também a nossa família, Senhor. Cuida da nossa casa, Senhor, porque sem Ti não podemos e não fazemos nada. Em nome de Jesus, Senhor. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, que o Senhor possa estar te abençoando. Fica na santa e gloriosa paz do Senhor.